Boa noite, irmãos. Quem tá animado aqui para essa noite? Eu tô animado, gente. Essa casa ficou linda demais, né? Que maravilhoso é estarmos aqui essa noite. Ver o agir de Deus, o cuidado de Deus em todo esse tempo sobre a nossa vida. O pastor falou assim, né? Eu não tô enxergando a Clarice, eu não tô enxergando é ninguém daqui de cima. Que essa luz na cara, gente. Eu gosto de claridade, irmãos. Mas a gente vai ter que se acostumar, né? Costuma ou não costuma? Coisa boa costuma, né? O Felipe falou assim, mãe, estou estranhando tudo. Eu falei, a mãe também. Mas eu já ouvi falar que coisa boa se acostuma fácil. Então nós vamos se acostumar, amém? Gente, mas é muito bom estarmos aqui. Caminharmos juntos, creio que é caminhar para um novo tempo. Caminhar para um tempo de vitória. Caminhar de verdade para aquilo que Deus preparou para nós. Você crê nisso, igreja? Eu creio, eu estava revendo algumas mensagens, revendo algumas coisas que Deus havia falado em todo esse tempo, né? Quando a gente preparou um vídeo de abertura para vocês, que foi da inauguração, a gente falava quantas palavras proféticas o Senhor nos entregou antes de vir para essa nova casa. Que nós então possamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. Você crê que você vai viver esse tempo, igreja? Eu creio em nome de Jesus, amém? Então você que está com a sua Bíblia nesse instante, já abra ela no livro de Mateus, capítulo 14. Aleluias. Antes de ler, quero que você feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, te louvamos, Jesus, te agradecemos por essa noite. Agradecemos, Espírito Santo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pedimos ao Espírito Santo que essa noite o Senhor vem com o teu poder e com o teu fogo. Vem, Espírito Santo, manifestar a tua glória, meu Pai, sobre as nossas vidas. Nós já estamos aqui, Senhor, e há vidas que estão sedentas pela tua presença. Então vem tratar conosco, vem ministrar aquilo, meu Pai, que só o Senhor faz em nós. Amém, igreja? Abra só, você que já abriu Mateus 14, corre lá para o versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, venha. Então Pedro começou a sair do barco, andou-se sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse a ele, homem de pequena fé, do que você duvidou? Quando então entraram no barco, o vento se cessou. Amém, igreja? Graças a Deus. Olha só, hoje o tema dessa noite é, coloque os pés. Igreja, olha só, existe um poder quando a gente faz atos proféticos liberados sobre a nossa vida. Você crê nisso? Existe algo poderoso da parte do Senhor quando nós nos levantamos e tomamos algumas atitudes na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós podemos fazer para que as nossas vidas comecem a ser diferentes. Igreja, existe algo, essa passagem de Pedro com Jesus caminhando sobre as águas. Eu quero falar um pouquinho do que é estar sobre essas águas.
Água fala de um fluir, amém? Água fala de algo que limpa, água fala de algo que purifica, água ela está falando de algo que vem para purificar e transformar aquilo que somos. Quando você fala de água, a gente imediatamente fala do Espírito Santo de Deus. Não tem como falar de águas e não lembrar que é Ele que tem o poder de mover sobre as águas. O Espírito Santo vai emanar água sobre nós neste lugar. Você crê, igreja? Aleluias. Igreja, olha só. Nós precisamos hoje começar a ter atitude. Não deu certo? Começar hoje a ter atitude do quê? De sair de uma zona de conforto que vivemos e aprender a desafiar aquilo que somos. Você está preparado para isso essa noite? A Bíblia está narrando de uma passagem onde os discípulos, eles haviam entrado no barco e eles estavam indo para o outro lado onde Jesus havia mandado. Jesus, ele continua nesses dias de hoje, nos mandando, vá para um lugar, vá para o outro lado, se mova em um propósito, se inclua em algo. Quantas vezes você já não ouviu Deus te chacoalhando e falando para você, faça parte de um propósito, esteja encaixado em algo. E aí os discípulos, eles foram, mas a Bíblia narra que Jesus havia ficado em um lugar para orar. E diz que à noite, Jesus, ele vem o quê? Andando sobre as águas, igreja. Eu não sei se você é uma pessoa como eu, que fica tentando imaginar o que é ver Jesus andando sobre as águas. Sabe que Ele é poderoso para tocar no meu coração e no teu coração, já é algo maravilhoso, igreja. Mas você ilustrar a palavra de Deus dentro do contexto daquilo que você está vivendo, é ter a convicção de que Ele continua operando aquilo que só Ele tem o poder de operar, igreja. Ele continua fazendo algo em nós que só Ele, ninguém pode fazer. A obra que você veio buscar hoje diante da presença de Deus, não há homem nenhum que possa fazer por você, a não ser Ele. E Jesus, ele vem porque Jesus, ele anseia estar com aqueles que amam a sua presença. Os discípulos amavam Jesus. Os discípulos não queriam ir por outro lado porque sabia que Jesus iria ficar. Mas então naquele momento, Jesus, ele aparece. E igreja, às vezes você está vivendo um cenário da tua história, que você está olhando por todos os lados, e você está dizendo assim para o Senhor: o que está me acontecendo? Qual é o propósito que o Senhor tem nessa tribulação que eu estou passando? O que o Senhor quer tratar comigo nessa dor que eu estou vivendo? Aí Jesus entra num cenário sobrenatural, sabe por quê? Porque nada que o teu Deus faça é algo natural, pois tudo aquilo que Ele faz em nós é algo sobrenatural. Você crê? Deus quer realizar o sobrenatural sobre você, igreja. E Ele vem de uma forma ilustre. Jesus entra roubando a cena ou não entra? Sim ou não, igreja? Sim. Me ajuda aí, eu gosto que dá glória a Deus, eu gosto que dá aleluia. Se você ainda não conhece a pastora,
os outros falam, pastora, você não era da comunidade. Não, eu nasci na comunidade. Mas o fogo pegou no pé, no coração, pegou em tudo, irmãos. E olha só, Jesus, ele rouba a cena quando ele entra em ação. Se tem uma coisa que Jesus quer fazer na tua história, é roubar a cena. Fazer com que você desfoque o seu olhar de coisas que tem feito você paralisar no meio do caminho e olhar para o centro que é Ele. Então ele vem de qualquer forma? Não. Jesus nesse episódio, ele aparece roubando a cena. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida, igreja. Jesus vai te marcar, e Ele vai te marcar roubando a cena, dizendo para você: ei, você há muito tempo não estava me ouvindo. Ei, você há muito tempo não estava me sentindo. Mas hoje eu quero te dizer algo poderoso. Eu marco a tua história. Eu marco o teu destino. Igreja, olha só. Ele aparece. E Jesus, ele tem uns convites muito doidos, gente. E a gente, às vezes, com os convites dele, a gente diz umas respostas para ele, que nem muitas vezes nós temos noção do que estamos dizendo. Mas quando a gente vai se dar conta do que ele está fazendo, ele já roubou o nosso coração. Ele já tomou conta daquilo que nós somos. E tomado ali pelo aquele momento que Jesus chegou, eles imediatamente se assustaram. E aí, Pedro disse: é um fantasma? Não. É o próprio Deus mostrando para você que não existe impossibilidades, não existe nada que possa impedir. Não existe cenário, não existe dificuldade financeira, não existe, seja qual for o luto, que Ele não tem o poder de aparecer na tua história e dizer para você: ei, não tenha medo do que você está prestes a viver. Ei, igreja, a Viver Church, ei, não tenha medo, porque o Senhor não tem aparecido para nós, para a gente continuar do mesmo jeito, mas Ele está fazendo um convite hoje, para a gente viver algo diferente, para a gente viver algo sobrenatural. E imediatamente quando ele avista Jesus, ele fala: se é tu mesmo. A gente tem uma mania, né, de que ouvir Deus, sentir Deus, a gente ainda fica assim: és tu, Senhor, que está falando para mim? E Senhor, o Senhor está mandando eu confiar mesmo, mais uma vez, na minha casa, na minha família, no meu esposo, na minha esposa. Senhor, é o Senhor mesmo que está dizendo para mim: olha, você já tentou parar muitas vezes na tua história, mas Ele está aparecendo para você, dizendo para você: tente mais uma vez. Às vezes você está cansado, dizendo para Ele: mas eu já tentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu já cansei. Mas Ele está insistindo: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós ficamos dentro do nosso interior, cogitando em perguntar para Ele: Senhor, é tu mesmo? Às vezes você está aqui assim essa noite, com alguns propósitos ardendo e queimando em teu coração, mas ainda não colocando os pés para viver, porque o medo te abate e faz você ainda perguntar: Jesus, é tu mesmo? Mas igreja, vamos fazer uma pergunta hoje para Ele. Você me ajuda, igreja?
Então vamos falar comigo? Eu vou falar e você repete. Jesus, é você mesmo? Ah, olha a resposta de Deus, igreja! Jesus, ele fala assim: sim, sou eu. Ah, igreja, ele diz bem claro: coragem. E aí Pedro olhou para ele mais uma vez e fez mais uma perguntinha: se é tu mesmo, Senhor, me manda ir ao teu encontro. Será que você pode me ajudar aí? Vamos repetir de novo. Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ao teu encontro. Ei, olha o que Deus está dizendo para você. Eu já falei, vem. Ah, igreja, não há impossibilidades para aquilo que Ele quer realizar. Ele está falando, vem. E esse vem, ele implica em eu e você tirar os pés e colocar os pés nas águas. A igreja é muito forte isso. Eu não sei se você consegue sentir o que eu posso sentir. Mas o convite dele, ele está falando assim, ó. Você está pedindo uma resposta há muito tempo. Você tem clamado por ajuda há muito tempo. Você tem buscado em todos os lugares, mas ainda não entendeu. Você já pediu confirmação e eu te falei. Eu só estou dizendo para você, vem. Então cabe a nós hoje, igreja, colocar o pé. Coloca os pés. Coloca os pés. Eu lembro de um dia em que eu queria muito trabalhar em um lugar. E eu comentei com o meu bispo falou assim, Thaís, quando você querer ir trabalhar no lugar, você coloca os teus pés e determina: esse lugar eu tomo posse. Ah, pastor, é doidura isso. Não, não é doidura, irmão. É você crer na palavra de Deus. Sabe por quê? Lá em Josué capítulo 1:3 diz assim: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos darei, como prometi a Moisés. Então coloca o pé. O que você quer alcançar, igreja? Coloque o pé. Determina. Quando eu coloco, a primeira atitude de quem coloca o pé, quando eu coloco o pé, eu estou dizendo, eu tomo posse disso pela fé. Então eu entendi quando o meu bispo falou, ele falou, Thaís, quando você quiser aquele lugar, você vai chegar, colocar os teus pés, e você vai determinar que aquele lugar é seu. E igreja, não é que eu trabalhei lá no lugar que eu coloquei os pés. Eu fiquei 3 anos trabalhando no escritório que eu queria lá em Jabuticabal. Aí tá bom, você quer mais uma resposta de Deus, que colocar o pé é um sinal de posse, porque a sua palavra é infalível. Eu lembro que quando nós estávamos ainda morando no fundo da igreja, eu virei para o meu marido e eu falei, amor, eu quero morar numa casa. E o pastor falou para mim, mas calma, nós vamos ver ainda, se você conseguir uma casa por um valor tal e não sei o quê. Eu lembro que eu fui na imobiliária, a casa era totalmente fora do valor nosso, né amor? Mas o que eu fiz? Gente, eu fui 4 vezes nessa casa antes de mudar. E eu coloquei os pés. Aê, agora vocês estão ficando bem. Eu coloquei os pés. Eu coloquei o pé. Eu orei naquele lugar e eu falei, Senhor, eu moro neste lugar. E é a casa que eu estou hoje já faz 5 anos. 5, né amor? E nós estamos há 5 anos nessa casa.
Porque você tomar algumas atitudes na sua vida de fé é dizer para o Senhor: eu quero, Senhor, fazer parte dessa história. Quando você coloca aos pés, você está dizendo: Senhor, eu quero fazer parte para viver algo contigo novo. E ele então começou a o quê? Andar sobre as águas com Jesus. Coloca o pé só, igreja. Eu sei que daqui a pouco você vai perguntar: ah, pastora, mas Pedro afundou. Espera aí que nós vamos chegar lá. Mas coloca o pé. O que você almeja para a tua vida? Coloque o pé. O que de verdade você sonha, você quer conquistar, você quer alcançar, coloque o pé. Pastor, eu queria ter uma loja, eu queria ter uma empresa, eu queria estar em tal lugar, Coloque o pé, meu irmão. Vai lá. Olha o carro dos sonhos. Entra dentro, coloca os teus e determina sobre aquele lugar. Vai ser seu. Toma posse, igreja. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 11:24: todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso território, vossa terra, e se estenderão. Coloque o pé. Quando eu coloco o pé, igreja, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu cansei de viver uma vida rasa. Senhor, eu quero viver algo mais profundo contigo. Quando eu coloco os pés, eu estou dizendo para o Senhor: eu não quero molhar só os pés, Senhor. Ah, pastora, por que ele afundou? Eu não quero molhar só os pés, Senhor. Eu quero molhar o corpo inteiro. Ah, mas eu vou ter decepção. Ah, mas eu vou ficar cansada, pastora. Ah, mas vai ter muitas coisas que vão tentar no meio do caminho roubar o meu foco. Mas é importante colocar o pé. Quando o mar tem que se abrir, Jesus fala, Deus fala para Moisés: coloque os pés, só molharão os pés, e vocês irão passar a seco neste lugar. Ah, igreja, viver uma vida com Deus não é viver uma vida de facilidade, não é viver uma vida sem dificuldade, mas era viver uma vida com confiança de que Ele estará com você em todos os momentos. É entender que Ele não vai te abandonar. Por quê? Porque Ele disse para você: ei, vem. Ele disse vem. Ele não mandou a gente parar no meio do caminho. Ele não mandou a gente parar no meio da história. Ele não mandou a gente começar e não terminar. Ele não mandou a gente ter um pouquinho só de fé e deixar isso para lá. Mas Ele mandou a gente ir ao encontro dEle. Jesus, Ele rouba a cena, todo momento da nossa história, para dizer: ei, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você trilha comigo. Eu quero que você ande comigo. Segunda coisa que significa colocar os pés: primeira, posse. Segunda, disposição. Pedro fez o que ninguém fez. Os outros ficaram aonde? Dentro do barco. Diga: eu não vou ficar dentro do barco hoje. Nessa noite, igreja, você não vai ficar dentro do barco. Você crê nisso? Essa noite você vai falar assim: eu coloquei os meus pés para nunca mais voltar para o lugar de onde eu vim. Eu coloquei os meus pés para nunca mais voltar naquela velha história. Eu coloquei os meus pés para nunca mais eu ser o mesmo. Disposição. Quando eu coloco o pé,
Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Pedro não estava dizendo que ele era melhor que os outros discípulos quando ele colocou o pé. Ele só estava dizendo para Jesus: eu estou com disposição. Para viver algo diferente, você precisa ter disposição. Às vezes a gente gasta tanto a nossa energia ouvindo coisas ruins ao nosso respeito. Tem gente que gosta de uma fofoca, né? A pessoa fala assim: nossa, falaram de você. Aí você vai lá na casa da fulana: e aí, vim aqui para saber o que você falou. Você tem uma disposição para isso, mas às vezes nós não temos disposição para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Tenha disposição para ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Seja disponível para se envolver com aquilo que é dEle, para a tua vida. Pedro falou assim: eu não sou melhor do que os outros que ficaram dentro do barco, mas eu tenho disposição, porque eu não abro mão de me encontrar com Ele. Igreja, não abra mão de viver algo com Deus. Não abra mão de poder celebrar na tua história uma fase nova. Não abra mão, sabe? Depois de tantos desertos e vales que você já enfrentou, chegar num momento como esse e você falar que vai desistir. Mas eu falo para você: coloque os pés e vai mostrar para o Senhor: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir andar sobre essas águas, mas eu estou dizendo para Ele: eu tenho disposição, Senhor. Ah, igreja. Ele então começa a andar. Você anda com posse porque você sabe quem você é filho. Você anda marchando porque você sabe quem é o teu Deus no meio da batalha. Você anda com disposição porque você sabe que teu Deus é capaz de fazer tudo por você. Mas vai ter momentos da nossa história que nós vamos andar, e as circunstâncias ao redor, elas vão te tirar a atenção. Quando ele começou a olhar para o redor, ele olhou, ele falou assim: meu Deus, eu estou andando mesmo. Às vezes você está assim numa história com Deus: Senhor, eu estou mesmo vivendo essa história com o Senhor. Eu deixei tantas coisas para trás. E às vezes o medo te pega e você fica preso naquilo que você deixou lá atrás. Você fica preso na circunstância que está acontecendo ao teu redor. Nossa, mas enquanto todos estão indo para tal lugar, eu estou indo para cá, eu estou indo ao contrário de todo mundo. Não olhe para as circunstâncias, igreja. Não olhe para as circunstâncias. Ele poderia estar ali andando com medo e olhando para o barco e dizendo: mas lá no barco é mais seguro. Mas eu quero dizer algo para você: circunstâncias não andam com o relógio de Deus, amém, igreja? As coisas não precisam estar propensas ou preparadas aos teus olhos. Se Ele prometeu, se Ele deu visão, se Ele convidou, se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, igreja, e Ele irá cumprir com tudo que Ele te prometeu, com tudo que Ele te diz. Ah, pastora, mas olha isso daqui que está acontecendo ao meu redor, você não sabe nem metade da minha vida. Eu não, mas eu sei de um que sabe e que resolve. Não precisa que as pessoas resolvam as suas coisas, precisa que que conhece o que você precisa entre em ação na sua vida. E ele entra em ação, igreja. E a Bíblia fala que quando ele começou a andar em direção de Jesus, ele parou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me.
naquele instante, Jesus segurou a mão e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Então voltaram ao barco e o vento se cessou. Ah, igreja, não fique preso. Hoje, amanhã, não sei, daqui um mês, no problema que vai tentar te tirar, no problema que vai tentar te abater. Mas lembre, aquele que te chamou para começar uma nova história na tua vida, ele só disse para você: vem comigo, coloque os pés. Igreja, Pedro viveu que nenhum outro viveu. Pedro tem estrutura que nenhum outro teve, porque ele provou de algo que muitos teve medo. Essa noite eu convido você, igreja, a entender que às vezes o Senhor está te convidando para colocar os pés dentro de uma promessa que Ele já havia te dado, para colocar os pés dentro dos sonhos que Ele já colocou ao teu coração, para colocar os pés de verdade diante desse altar e dizer para Ele: Senhor, a minha vida eu entrego a Ti.